Um dos maiores nomes mundiais na fabricação de ônibus é a alemã Neoplan, que possui uma grande quantidade de conquistas ao longo de sua história, com muitos modelos inovadores, excêntricos e alguns recordes mundiais, sendo uma de suas mais importantes e mais antigas linhas de ônibus a Skyliner, também uma das mais vendidas do mundo, com 45 anos de história. Também deu origem, ou pelo menos inspirou, mais de 70 modelos diferentes de ônibus de 2 pisos da marca pelo mundo. O Neoplan Skyliner é considerado o primeiro ônibus de turismo com 2 pisos do mundo, lançado em 1967. Embora vários projetos urbanos já existissem, ou mesmo o GM GX1 americano, o Skyliner foi o primeiro destinado a longas distâncias, veículo confortável, revolucionário e de alta capacidade, proporcionando uma imagem tão boa para a empresa que a diferenciou de seus concorrentes e despertou o interesse por seus produtos em toda a Europa, sendo um grande sucesso por décadas. A Neoplan é bem antiga, foi fundada em 1935, e desde o início, o design dos ônibus produzidos foram considerados elegantes, sendo uma das pioneiras em fabricação de carrocerias de aço, e também ônibus integrais, os monoblocos, utilização de motores traseiros e ainda na década de 50, acrescentando a suspensão a ar. No ano de 64, era lançado o primeiro protótipo de 2 pisos da Neoplan, o Dobus NB26, seguido por outros modelos, incluindo o exótico Buzz Hotel. Em 67, seguindo alguns outros projetos da marca, foi lançado o Skyliner, o primeiro ônibus de luxo de 2 pisos para longas distâncias, e causou uma grande repercussão em clientes de todo o mundo, graças à sua elevada capacidade de passageiros, excelente economia e impressionante flexibilidade, por isso permaneceu o único do mercado por 17 anos. E foi neste período que, com ele, em 74, a marca ingressava no mercado norte-americano, onde recebia mecânica Cummins e Allison, entrando em operações regulares em Los Angeles. Curiosamente, o conceito Skyliner daria origem em 75 a um novo e inusitado projeto, onde, para aumentar ainda mais a capacidade de passageiros, era criado um articulado de 18 metros de comprimento, chamado Jumbo Cruiser, que seria simplesmente o maior ônibus rodoviário do mundo até hoje. Sobre ele, temos um vídeo completo aqui no canal. Mas voltando ao Neoplan normal, vários acontecimentos o tornaria notável em várias partes do mundo, passando por várias melhorias estéticas para mantê-lo contemporâneo. No final dos anos 70, se destacou muito positivamente na rodovia Pan-Americana, onde em longas viagens chegava a rodar mais de 1000 milhas em um único dia. Alguns anos depois, uma fábrica seria fundada no Colorado. E assim por diante, o veículo seguia pelo mundo em várias aparições notáveis. Outros modelos de piso alto único também surgiram, como o Spaceliner, Cityliner e o grande Megaliner, de 2 pisos e 4 eixos, de 1983. Curiosamente, em 1985, a Neoplan, com 2 modelos Skyliner, bateria 2 recordes mundiais, o mais curto DD do mundo e o mais longo do mundo. O modelo curto era chamado de Clubliner
e tinha 10,7 metros de comprimento inicialmente, sendo o deck inferior destinado à área com banheiro, cafeteria e porta-malas. Mas os engenheiros da Newplan o encurtaram para 9 metros, com design refinado e poltronas nos 2 pisos. Já o segundo recorde foi o do maior DD não articulado do mundo na época, com 14,5 metros de comprimento, que era bem incomum para os anos 80. Um desses modelos ficou famoso trabalhando para a NASA no Centro Espacial Kennedy, para passeios de visitantes. Àquela altura, a Newplan já tinha chegado também à América Latina. E, curiosamente, bem antes dos primeiros DDs brasileiros serem aqui construídos, o modelo estrangeiro começou a circular por aqui em 85, em uma linha da Chilibus, que fazia a linha internacional Santiago a Rio de Janeiro e São Paulo. Ao final dos anos 90, os ônibus foram ganhando desenho mais arredondados e linhas fluidas. Em 2001, a Newplan foi adquirida totalmente pela MAN. A próxima atualização ocorreu em 2009, e depois uma mais profunda em 2016, e com o visual atualizado, o Skyliner recebeu vários prêmios internacionais referentes ao design e principalmente à aerodinâmica, incluindo em seu 50º aniversário ocorrido em 2017. Nos anos seguintes, continuaram os aprimoramentos em tecnologia e conforto, como em 2018, as câmeras retrovisoras. E então, o que achou desse moderno DD, que também é o mais antigo do mundo? Deixe aí nos comentários. Obrigado por assistir, deixe um like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Até o próximo!